cenário de crescimento da insegurança alimentar no Brasil ganhou contornos ainda mais dramáticos no início de 2023. Foi quando veio à tona o quadro de desnutrição aguda grave em território Yanomami, consequência direta do aumento do garimpo. Atividade ilegal que contaminou o solo e os rios, eliminando boa parte das fontes de água potável e alimento. Na série Insegurança Alimentar, vamos falar hoje sobre a saúde indígena. Nossa convidada é a pesquisadora da Fiocruz, Ana Cláudia Vasconcelos. Ela que participa com a gente de forma virtual. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Ana Cláudia, qual era a situação dos povos Yanomami no momento em que foi decretada a emergência sanitária? Bom, aquelas imagens que ficaram famosas, né, que foram amplamente divulgadas pela mídia, são imagens de uma região específica da terra indígena Yanomami, região do Surucucu, onde o garimpo de ouro é bem antigo naquela região. Tem dados que mostram que desde 1970 já existia atividade garimpeira na região do Surucucu. E essa atividade garimpeira tão intensa nessa região acabou provocando uma degradação ambiental muito forte, muito grave, que acabou provocando esse estado de desnutrição em adultos e em crianças que vivem naquela região. O garimpo ele tem esse efeito devastador, né? Ele remove a cobertura vegetal da floresta, ele acaba afugentando animais de caça, que são muito importantes para a nutrição, né? São uma fonte de proteína importante para os indígenas Yanomami, e acabam também provocando a morte literal dos rios. Então, todas essas formas de vida que vivem nos rios daquela região acabam desaparecendo, acabam morrendo por conta do assoreamento dos rios que é causado pela atividade garimpeira. Então, em grande parte, a gente pode dizer que a culpa daquele estado de calamidade, de emergência sanitária, deve-se à invasão do território Yanomami por garimpo. E a gente também destaca alguns problemas relacionados à prestação de serviços de saúde naquela região, né? A falta de investimentos, a falta de profissionais, médicos principalmente, que podem atender as demandas daquele povo. Então, a desnutrição é causada principalmente pela atividade garimpeira naquela região, sim. A gente tem a contaminação da água por mercúrio e tem também a água perde a transparência, né? Fica uma água muito turva, né? Uma água escura que é totalmente imprópria para consumo, até para higiene. Aquela água pode provocar doenças de pele, micose, irritações, alergias, porque não é uma água potável, né? Em lugares onde tem garimpo de ouro, tem o uso do mercúrio, que é uma substância tóxica extremamente perigosa para a saúde. O mercúrio, ele contamina, ele tem uma capacidade de contaminação muito grande, uma dispersão muito grande. Então, esse mercúrio, ele contamina o solo, o sedimento dos rios, a água do rio e toda a biota aquática também. Então, a gente destaca como principal forma de contaminação humana por mercúrio o consumo dos peixes contaminados, tá? Na água, como existe um fator de diluição muito grande, geralmente as concentrações de mercúrio em água são baixas, né? Ou às vezes até indetectáveis, porque o mercúrio ele tende a se acumular no fundo do rio. Então, na água, a gente não vê mercúrio, a gente não consegue detectar mercúrio, mas ele se acumula no fundo do rio, no sedimento, e também em todas as formas de vida. Então, os peixes, principalmente os peixes carnívoros, que são do topo da cadeia trófica aquática, têm concentrações de mercúrio muito grandes. Mas lá na terra Yanomami, infelizmente, a destruição provocada pelo garimpo já é tão intensa que nem peixe mais tem para comer. Em outras regiões da Amazônia, por exemplo, no rio Tapajós, onde vive o povo Munduruku, por exemplo, existe uma fartura ainda de peixes, né? Tem bastante peixe para ser consumido pela população ribeirinha, indígena, e os níveis de mercúrio naquela população são altíssimos. Com os Yanomami, como não tem peixe para comer, né, eu tenho contato com enfermeiras que trabalham na região, me disseram, olha, Ana, eles não têm mais peixe aqui na região do Surucucu. O que tem aqui são alguns insetos que vivem na água, algumas larvas que são, né, eles cavam o solo e têm acesso a essas larvas de insetos, mas animais aquáticos, né, tracajá, peixe, não tem mais disponível para consumo. Então, é muito provável que os níveis de mercúrio dos Yanomamis que vivem nessa região do Surucucu sejam até baixos, por conta da ausência de alimento, né? Agora, a gente encontrar um nível de mercúrio baixo hoje, né, naquelas pessoas,
naqueles indígenas, não quer dizer que no passado, né, alguns anos atrás, quando ainda existiam peixes para serem consumidos, o mercúrio não tenha sido, não tenha contaminado o organismo daquelas pessoas e ter provocado problemas de saúde graves. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar o cenário de contaminação das pessoas naquela região, porque não é pelo fato de a gente não encontrar mercúrio hoje, por exemplo, em amostras de cabelo ou amostras de sangue, que aquelas pessoas não tenham sofrido já por conta dessa exposição a esse metal tão tóxico e tão perigoso. Então, é um lugar que exige muito cuidado na hora de a gente interpretar os resultados, na hora de desenvolver qualquer pesquisa, qualquer estudo, a gente tem que ter muito cuidado antes de interpretar os resultados e divulgar para a sociedade também. Como é que está a situação agora? A gente já passou o período mais grave, né? Mas o atendimento continua lá, né? Porque ainda existe uma situação bem delicada em relação à saúde indígena. Sim, os casos de emergência, né, as pessoas que precisavam ser removidas e serem levadas para Boa Vista, onde tem a CASAI, onde tem outros hospitais que podem prestar serviços mais específicos, mais complexos, esses casos, isso já aconteceu, né, essas pessoas já foram removidas e já receberam atendimento. Mas a gente sabe que isso é só uma medida emergencial, que o problema é muito maior, né, e não vai ser resolvido em curto prazo nem em médio prazo. E também eu acredito que a resolução desse problema ela não pode ficar restrita ao setor saúde, né? Então, a CESAI, os GICEIs, eles fazem um trabalho muito importante, né, de remoção das pessoas, de assistência, de cuidado, mas o garimpo de ouro na Amazônia, principalmente em terras indígenas, é um problema de polícia, né? É uma ilegalidade, é um crime. Então, a solução não fica restrita ao setor saúde. É preciso que outros setores da sociedade intercedam, né? E a gente está vendo a ação do IBAMA, da Polícia Federal. Então, a desintrusão do território, né, retirar os garimpeiros daquela área é fundamental para que esse processo de contaminação, de destruição do ecossistema amazônico seja interrompido, né? Então, a situação agora é essa. Eu acho que o principal problema é tirar todos os garimpeiros que invadiram aquele território e iniciar um processo de recuperação daquele ambiente, né? O que pode ser feito para a gente, pelo menos, diminuir os efeitos causados pelo aquele garimpo, né? Pelo garimpo ilegal, pelas aquelas grandes áreas que foram escavadas, o que pode ser feito, né? E realmente não poderia ter sido feito de outra forma, né? Enquanto as pessoas estiverem sentindo fome, passando fome, a prioridade tem que ser alimentar aquelas pessoas. Isso foi feito pelo governo federal, no início do ano, e muitas pessoas continuam instaladas na CASAI e também nos hospitais de campanha que existem na cidade de Boa Vista, que foram montados exclusivamente para receber os Yanomami que foram removidos. E as pessoas, né, os indígenas também estão sendo monitorados em relação aos níveis de mercúrio, amostras de cabelo estão sendo coletadas para a gente verificar os níveis de mercúrio nessas pessoas que foram hospitalizadas, né, que estão instaladas na CASAI. Você falou do mercúrio, né? A contaminação por mercúrio já extrapolou o território indígena, né? Existem já trabalhos recentes mostrando contaminação de mercúrio, mesmo fora das áreas indígenas, em áreas urbanas, os peixes que chegam lá estão contaminados. Quer dizer, é um problema já sistêmico, né? Sim, a gente pode dizer que toda a região norte do país sofre com esse problema da contaminação por mercúrio. A gente tem uma concentração de garimpos muito grande em terras indígenas, mas existem garimpos também fora das terras indígenas, né? O estado do Pará, por exemplo, concentra uma quantidade enorme de pontos de garimpo, né? E o mercúrio, ele tem uma capacidade de dispersão no ambiente. Como ele volatiliza, ele vira vapor, ele acaba circulando por todo o ambiente amazônico, né? Pelo transporte atmosférico, e ele acaba caindo nos rios quando chove, né? Sendo depositado no fundo do rio quando chove. Então, não é um problema que fica restrito, né? O mercúrio ele é um poluente global, né? Então, mesmo em áreas onde não tem garimpo de ouro, ou uma indústria que use mercúrio, por exemplo, a poluição pode estar acontecendo. Então, na região norte do Brasil, considerando a quantidade de garimpos que a gente tem, bem espalhados, não ficam restritos a uma região específica, a gente pode dizer que a contaminação por mercúrio é um problema regional, né, e não local, muito menos restrito à população indígena. E os trabalhos que são publicados recentemente, inclusive pelo grupo de pesquisa que eu faço parte,
mostram que não só a população de áreas rurais, florestas, estão contaminadas, mas também a população que vive na cidade. Então, os peixes que são vendidos nas feiras livres, nos mercados, também têm níveis de mercúrio acima do limite aceitável. Então, a população da cidade também pode estar comendo peixe contaminado, ingerindo metilmercúrio em níveis acima do que é considerado seguro e, com certeza, pode estar adoecendo por conta desse mercúrio. Consequências do mercúrio no organismo humano. Então, o mercúrio que a gente encontra no músculo do peixe, na carne do peixe, a gente chama de metilmercúrio, que é uma forma orgânica do mercúrio. Aquele mercúrio que o garimpeiro usa é aquele mercúrio líquido que a gente encontra dentro do termômetro. Esse mercúrio líquido, quando ele entra em contato com a água do rio, ele começa a passar por várias transformações, até se transformar em metilmercúrio, que é a forma mais grave, mais tóxica à saúde humana. O metilmercúrio é comum no músculo do peixe, e quando a gente come o peixe contaminado com metilmercúrio, ele provoca lesões no nosso sistema nervoso central. Então, o órgão-alvo do metilmercúrio no corpo humano é o cérebro. Em adultos, é comum a apresentação de sintomas como problemas de visão, de audição, perda da coordenação motora, perda da sensibilidade da pele, alterações de reflexo. Agora, em crianças, né, quando a gente sempre destaca o caso das mulheres gestantes. Quando a mulher gestante come peixe contaminado, ela não só se contamina, como ela contamina o feto que ela carrega na barriga. E o cérebro do feto é ainda mais sensível do que o cérebro do adulto. Então, as lesões no cérebro do feto costumam ser maiores e em maior quantidade também. Então, é possível que nasçam crianças com paralisia cerebral, com perda de inteligência, com uma série de atrasos no neurodesenvolvimento que são associados a essa contaminação por metilmercúrio ainda no período pré-natal. Então, a contaminação por mercúrio ela é muito perversa, ela é muito grave, porque imagina, gerações de crianças nascendo com perda cognitiva, com atrasos na inteligência, né, vão se tornar adultos que não vão atingir o máximo da sua performance intelectual, provavelmente vão ser crianças que não vão gostar da escola, não vão se adaptar, né? não vão se tornar adultos que podem chegar no máximo de suas performances acadêmicas, intelectuais, profissionais. Então, é uma condenação, né? Essas pessoas estão condenadas a esse estado de atraso, né? Cognitivo e intelectual. Então, é tudo muito perverso, tudo muito grave. É um problema muito sério que está acontecendo na região do Brasil. É um problema que impacta o presente, né, dessa população, mas também o futuro. Sim, eu costumo dizer que pessoas que ainda nem nasceram já estão adoecendo e sofrendo por conta da contaminação por mercúrio. E considerando que aquela pessoa vai comer peixe para o resto da sua vida, né, é um problema que só, né, começa antes de nascer e só termina quando você morre. Né? E lembrando que grande parte dessas lesões provocadas pelo metilmercúrio no cérebro são irreversíveis. Então, a perda cognitiva, ela não vai ser remediada, não vai ser resolvida. Né? Tem crianças na região do Alto Tapajós, do Alto Rio Tapajós, crianças do Munduruku, que estão nascendo com paralisia cerebral e existe a suspeita de que essa paralisia cerebral seja causada por conta da exposição pré-natal ao metilmercúrio. As mulheres grávidas comem peixe contaminado e as crianças nascem com paralisia cerebral. A gente não tem certeza disso, mas a gente consegue estabelecer uma relação bem forte entre o avanço da atividade garimpeira naquela região e o surgimento, né, o nascimento de crianças com paralisia cerebral que precisam usar a cadeira de roda infantil. Então, é um problema que já está acontecendo e que, se não for remediado, vai atingir gerações futuras. Vocês divulgaram recentemente uma nota técnica com os resultados de pesquisas realizadas na região. Quais foram as conclusões? Sim, esse projeto, especificamente, ele foi coordenado pelo meu colega, pelo Paulo Basta, que também trabalha na Fiocruz, ele é médico, trabalha na ENSP, e eu dividi, né, com ele, eu faço parte da equipe da pesquisa, mas não sou eu que coordeno essa pesquisa. Bom, a gente coletou mais de 1.000 exemplares de peixe, em diferentes estados da Amazônia, em 6 estados da Amazônia, em 17 cidades diferentes, e a gente observou que grande parte dos peixes tem níveis de mercúrio acima da concentração considerada aceitável, tanto pela Anvisa quanto pela Organização Mundial de Saúde. Então, falar que o peixe é a base alimentar de proteína, né, nessa região, né?
A região norte do Brasil é a região do Brasil onde o consumo de peixe é o mais elevado. O consumo per capita de peixe é altíssimo na região norte e, para muitas famílias, é a principal proteína animal, sim. Então, come-se peixe todos os dias, às vezes em 2, 3 refeições por dia, né? Principalmente para os ribeirinhos, para os indígenas, mas a gente sabe que a população urbana também tem um alto consumo de pescado. E o peixe que está chegando à mesa dessas pessoas, dessas famílias, é um peixe contaminado por mercúrio em níveis acima do aceitável. A gente está falando bastante do Yanomami, mas a situação de saúde em outras populações indígenas também não é boa, né? Sim, na verdade são 3 povos indígenas muito afetados pela atividade de garimpeiros: os Yanomami, os Kayapó e os Munduruku. Além da questão da contaminação por mercúrio, da falta de acesso a alimentos e água potável, que outros agravos de saúde essas populações têm? Bom, geralmente, aonde tem garimpo, tem uma série de doenças. A gente destaca muito a contaminação por mercúrio, mas tem outros problemas que vêm junto com a presença do garimpo, com a presença dos garimpeiros. Então, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite. Às vezes, a prevalência dessas doenças aumenta por conta da presença da atividade garimpeira na região. Então, aonde tem garimpo, costuma ter prostituição e a disseminação dessas doenças acaba sendo alta também, doenças sexualmente transmissíveis. Existe o aumento do número de casos de alcoolismo e consumo de drogas ilícitas. Existem mudanças no padrão também da alimentação, porque, por exemplo, em terras indígenas, onde tem garimpo, existe uma entrada muito fácil de produtos ultraprocessados. Então, tem salgadinhos, enlatados, refrigerantes. Então, o resultado disso, o aumento da diabetes, da hipertensão. Então, muitas doenças, até a malária também, acabam tendo as suas taxas de incidência aumentadas em função da presença do garimpo. Essa entrada de produtos ultraprocessados também causa aquele fenômeno da fome oculta, né? Aparentemente não estão desnutridos, mas estão porque faltam nutrientes, né? Pois é, a gente observa pessoas com sobrepeso, até um sobrepeso importante, mas que têm anemia, né? Então, eles estão consumindo calorias vazias, são alimentos ultracalóricos, né? Hipercalóricos, muito açucarados, mas que não oferecem nenhum valor nutricional. Não tem proteína, não tem vitamina, não tem mineral, não tem nenhum componente que seja específico para a saúde, para a manutenção da boa saúde. Então, as pessoas engordam, né? Ganham peso, mas estão desnutridas, porque aqueles alimentos não têm valor nutricional real. O que é a dificuldade de infraestrutura nessas regiões, a dificuldade de acesso, interfere no trabalho que é feito de assistência? A dificuldade de acesso é um problema seríssimo, até para nós que fazemos pesquisa, né? Alguns lugares, longas distâncias que a gente tem que percorrer por barco, com carros, às vezes as estradas têm péssima condição de manutenção, muito esburacadas, então o acesso é muito difícil. Então, se o acesso para, né, levar medicamento, para levar vacina, para levar soro de hidratação, é um acesso difícil, isso compromete demais o serviço de saúde que é prestado, né? Então, é preciso criar facilidades, né, formas de facilitar o acesso aos serviços de saúde, né, aos medicamentos, às vacinas, e na região norte a gente sabe que isso é um problema geral. É difícil ter um lugar de fácil acesso. Em termos de profissionais, a estrutura é suficiente ou faltam profissionais para dar conta desse trabalho? Olha, eu acredito que faltam profissionais para dar conta desse trabalho, principalmente médicos. Às vezes a gente fica 2, 3 semanas numa aldeia e a gente não encontra nenhum médico trabalhando no posto de saúde. Tem enfermeiros, tem técnico de enfermagem, mas o médico mesmo a gente não encontra. Para além dessa questão da emergência sanitária, como garantir a continuidade das ações em prol da saúde indígena? Olha, investimento financeiro, eu acho que é preciso destinar uma boa parte de recursos financeiros para atender populações indígenas, não só da Amazônia, mas do Brasil inteiro. A gente sabe que tem povos indígenas que vivem fora da Amazônia e estão sofrendo muito com a avanço do agronegócio, por exemplo, com contaminação por agrotóxico. Então, é preciso investir na saúde indígena. A gente está
focado nesse trabalho com populações indígenas da Amazônia, que é papel nosso, né, de cientista, pesquisador, também fazer levar a informação até as pessoas. A gente produz evidências científicas, produz conhecimento, mas também é um compromisso nosso levar essas informações até as pessoas. Todo mundo tem o direito de saber o que está sendo produzido das institutos de pesquisa, porque a nossa pesquisa fica para o meio público. Então, a população brasileira precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro público, a gente precisa fazer essa devolutiva dos resultados. E isso serve como alerta também, né? Serve como denúncia, para as autoridades, para o poder público fazer alguma coisa para resolver os problemas que a gente está noticiando aqui. E cuidar dessas áreas é cuidar também da população em geral, porque, como as últimas pesquisas já mostraram, quando você destrói uma área, você está contaminando todo o entorno, né? Com certeza. É saúde global. Ok? Muito obrigada por sua participação, Ana Cláudia. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.